Muito legal ter você aqui em mais uma edição do podcast Vida de Rádio. Depois de, na primeira edição, a gente trazer uma conversa super especial com Robson França, da JBFM, hoje um papo exclusivo com o José Milson Fabiano, também da JB e da 93 FM. Para essa entrevista, eu tive uma ajuda muito especial do meu amigo, jornalista, repórter do jornal O São Gonçalo, Renan Rebelo. O Fabiano nos recebeu na casa dele, no Rio de Janeiro, em janeiro, antes da pandemia da Covid-19. E essa conversa que a gente teve com o Fabiano, essa visita, também teve outro motivo super especial. Além do podcast Vida de Rádio, a gente foi gravar um episódio da série documental que Renan e eu estamos produzindo sobre a Rádio Manchete. Por conta de todos os problemas, o projeto está um pouco engavetado, um pouco de canto, mas assim que tudo voltar ao normal, novidades vão aparecer, novos episódios, e a gente, enfim, vai fazer o lançamento desse projeto que a gente tem feito desde o começo do ano, final do ano passado ali, que é o documentário sobre a Rádio Manchete. Então, sem mais delongas, aprecie essa conversa super produtiva sobre rádio, sobre jornalismo, sobre profissão que nós tivemos com o José Milson Fabiano. Esta é a segunda edição do podcast Vida de Rádio e o nosso convidado é José Milson Fabiano. Prazer recebê-lo, José Milson. Prazer meu, pai. Que bom. Sejam bem-vindos aqui em casa, ter vocês aqui. E para me ajudar a entrevistar, Renan Rebelo, repórter, jornalista. Olá, Renan. Olá, um prazer, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui participando do Vida de Rádio, entrevistando o grande José Milson Fabiano. Grande no tamanho, né? 1,83 m. Fabiano, para a gente começar, passa um pouquinho para a gente sobre sua carreira, como você entrou no meio do rádio. Rapaz, eu sou mineiro, né, de Muriaé, e comecei em 1988. Gente, isso é muito tempo, né? Sim. E eu trabalhei, na verdade o rádio veio meio por acaso, como a maioria dos locutores, né? E aí um amigo meu, Marcos Soares, que era locutor e meu amigo de infância, ele trabalhava na rádio. E a gente um dia ia jogar futebol e ele me chamou para me espera lá na rádio que a gente vai junto. Então, foi quando eu entrei no estúdio, a primeira vez na minha vida, eu nunca tinha entrado. Aí eu fiquei encantado, né? Porque para quem curte, né, essa coisa da tecnologia, na época, né, isso falando nos anos 80, né, que eu já tocava guitarra, gostava dessas coisas de som e tal, e aí fiquei impressionado com o estúdio. E aí depois disso o Marcos falou assim, vamos fazer um teste na rádio. E aí eu falei, maravilha, é o que eu queria, mas nunca tinha falado no microfone. E fiz o teste, foi horrível. O coordenador não gostou, falou, você vai estudar, mas não vai trabalhar em rádio, não. Quer dizer, não quem trabalha em rádio não estude, né? Mas vai estudar, vai fazer outra coisa. E aí, por fim, acabou que apareceu uma rádio, tempos depois, uma outra rádio lá em Muriaé, a Rádio Princesa da Mata, que eu fui trabalhar como operador de som, como técnico, né? Como sonoplasta. E aí, em 3 meses, já estava gravando, e com 5 meses eu já tinha um programa lá na rádio. Então, o primeiro programa que eu fiz foi Show da MPB, aos sábados, 8 da noite. É de 8 às 10 da noite, na Princesa da Mata, lá em Muriaé. 1140? Não. Já era, não lembro. E aí depois, fazendo esse programa... aí eu comecei a fazer noticiário na rádio, noticiarista, nessa rádio. E depois eu fiz um programa de tarde. Depois do último noticiário, tinha um programa que eu fazia de 1 hora. E foi quando a coisa mais engraçada que aconteceu na minha vida de rádio, que o Eurico Mário, mesmo que falou que eu não tinha jeito nenhum para coisa, me ouviu e me chamou para trabalhar na Rádio Muriaé. E engraçado que na época eu ganhava um salário, eu não lembro quando, acho que eu ganhava um salário mínimo, não, um salário e meio que eu ganhava. E o Eurico me ligou e falou assim, não, eu vou te pagar 2 salários mínimos. E eu fiquei impressionado, aí foi, mas ele não sabia que eu era o mesmo cara que ele tinha falado que não servia. E aí fiquei na Rádio Muriaé, fiquei um tempinho lá também, mais uns 11 meses mais ou menos, e depois eu vim para a Manchete, que foi no final, quando eu estava para sair da Rádio Muriaé. Não, na verdade eu só saí porque eu vim para cá. Aí fiz um teste aqui, o Marquinhos já estava na Manchete,
e fiquei. Celso Ana Rosa, grande Celso, ele me falou, não, você vai ficar. E eu acabei ficando. Como é que foi a reação do Eurico quando ele descobriu que a voz era aquela que ele tinha rejeitado anteriormente? Na verdade, o Eurico, a gente conversou pouco depois sobre isso, mas ele, na época eu trabalhei lá, mas quando ele falou que não lembrava de ter falado isso pra mim. Não. Esqueceu. Mas é aquela coisa, né? Quem apanha nunca esquece. Exatamente, né? Ele falou que não lembrava de ter feito isso, de ter falado isso pra mim, e eu falei assim, mas tá tranquilo, eu não fiquei chateado. Muito pelo contrário, eu acho que o que ele falou me serviu como incentivo, né? E por causa disso eu continuei gostando, né? Tanto é que eu acabei, meu sonho era ser médico, acabei fazendo faculdade de matemática, né? Que não tem nada a ver com rádio e muito menos com medicina. Foi o que Muriaé tinha, aí eu acabei fazendo junto com a faculdade e trabalhando. E Fabiano, a Rádio Manchete aparentemente abriu as portas para você no mercado aqui no Rio de Janeiro. Como é que foi a sua carreira a partir do momento que você veio para cá, de lá de Muriaé? Foi um rolo compressor, né? Porque foi tudo muito rápido, né? Até hoje eu tenho um pouco de... paro para pensar, falei, gente, mas foi muito rápido mesmo. Porque eu vim para cá, cheguei no final dos anos... do ano 1990, novembro de 90, entrei no ar na Manchete dia 3 de dezembro de 90. Em 91 eu fiz o ano todo, em 92 eu já estava trabalhando na Manchete AM. Não, minto. 92 foi quando ele se faleceu. Eu estava na revista Block. Só que gravando para as revistas todas, né? A revista que tinha fora a Manchete, a revista Manchete, que era o Canazzi, que gravou até o final. E esse período foi muito bom porque eu comecei a gravar publicidade, que dentro do veículo de locução do rádio, a locução, publicidade é o que sustenta a vida de todo mundo, né? Quando você faz, salário de rádio é legal, mas a publicidade é que foi quando eu comecei. Aí em 92, em 93 eu comecei a fazer muita publicidade, trabalhar muito com agências, né, tal, graças à Manchete, naturalmente. E depois comecei a fazer a TV Manchete também. Então, quer dizer, ela abriu a Manchete oficialmente, a rádio abriu a porta do mundo para mim em relação à locução. E aí, só que aquela coisa, eu cheguei aqui muito cru, né, muito cru. Eu tinha um inglês muito ruim, a minha leitura não era boa, né? Minha leitura era muito fraca, eu não tinha muito cacoete, até porque, como eu falei, eu entrei no rádio sem nunca ter falado no microfone, então eu não tinha noção. E quando eu cheguei, graças ao interesse do Celso e da própria Manchete, da direção, eu acabei criando, melhorando em função deles, que eles contratavam professores de inglês para mim, livros que eles me davam de leitura sobre rádio, sobre locução. Então isso acabou me colocando nos trilhos, né? Então eu comecei a crescer a parte. Foi muito rápido, foi tudo acontecendo assim. E de repente, em 95, eu estava gravando para rádio Manchete AM, Manchete FM, para TV Manchete, para as revistas, fora as publicidades que eu já fazia. E aí comecei a trabalhar na Rádio Melodia também, nesse período. Então, quer dizer, tudo isso muito rápido. Então, chegou uma época, em 1998, 97, eu tive uma mancha que apareceu no meu braço, assim, uma linha, parecia uma tatuagem, impressionante. Era grandona, vinha até aqui embaixo. E eu fui no médico saber que era aquilo. Aí ele não sabia, ele um dermatologista. Aí ele pegou, fez uma biópsia para saber o que era. E disse que era líquen estriado, que é uma doença que dá em bumbum de criança. Que não... Aí ele foi falando, mas tem uma coisa errada, mas por que você está tendo isso? Aí tentou investigar. E aí, por fim, ele perguntou como é que estão os seus horários de trabalho. Eu falei, eu contei para ele, eu estava dormindo 2 horas por dia. Porque tinha muita coisa para fazer. Mas não é porque eu queria ficar rico, muito pelo contrário, eu só queria aprender. Como era garoto, né, 23, 24 anos, eu estava disposto a tudo. Aí aparecia um trabalho, eu fazia. Não, dá para encaixar? Dá. Eu ia. Se dormir era coisa que eu nem pensava. E além disso, eu ainda tocava, né? Eu tinha um grupo que eu tocava ainda, fora todo esse trabalho. E aí o médico falou comigo, você tem, exatamente, se você continuar assim, mais 6 meses de vida. Se você continuar, vai morrer. Tem que mudar os seus horários. Você tem que dormir, tem que se alimentar, tal, que a juventude passa. E aí, depois disso, eu comecei a se maneirar um pouco mais, né? Mas eu
ainda assim continuei trabalhando em alguns lugares e por fim eu aí estabeleci, né, uma coisa mais tranquila para trabalhar. E esse mercado do passado, nos anos 90, e comparado com o de hoje? Hoje é mais fraco? É melhor? Tem mais possibilidade por causa da internet? Ou a crise econômica atrapalha ainda? Mas eu vou falar uma coisa que talvez eu não tenha muito fundamento, eu não tinha pensado muito, mas eu acho que não está melhor nem pior, está diferente. Porque naquela época eu tinha todas as agências, tinha as gravadoras que trabalhavam com as rádios, tudo isso acaba, na época, né, dando um suporte. A rádio vivia muito tranquilo em termos de grana, porque tinha apoio da gravadora. A gravadora sempre apoiava financeiramente todas as gravadoras, as rádios. Fora isso, a parte comercial também. E o que, naturalmente, como locutor, tinha trabalhos frequentes. Por exemplo, eu fui no lançamento, na festa, nem foi no lançamento, na festa para ouvir o primeiro dia, para a audição do disco do Roberto Carlos na Sony, por exemplo, eu fui. Quer dizer, coisas que acontecia que eram eventos que abriam portas, né? Porque você chegava lá, você conhecia todo mundo do meio, só tinha pessoal de rádio, TV e tal. Você conhecia todo mundo e trabalhos que apareciam a partir dali. Entendeu? Só que hoje não tem mais isso. Não tem mais gravadora, não tem mais as próprias agências de publicidade, elas não estão com dificuldade hoje. Estão começando a se remodelar agora em função da internet e tal. Mas a internet, ao mesmo tempo, foi o que eu falei, por isso que eu acho que é diferente. Deu a possibilidade, como eu, por exemplo, eu montei um estúdiozinho pequenininho aqui em casa, coisa bem simples. E eu gravo hoje menos, mas eu até em 2018 estava gravando para o mundo todo, pra você ter uma ideia. O mundo todo também é exagero, né? Mas eu gravava para 3 canais de TV fora do Brasil. Eu gravo para o Brasil, assim, são 8 rádios que eu trabalho ainda hoje, fora do Rio de Janeiro, que é no norte, nordeste, no centro-oeste também tem, aqui no sudeste. Então eu gravo de casa. Quer dizer, isso tudo, se não tivesse a internet, não teria condições de fazer. Não seria possível. E o podcast, por exemplo, o YouTube, você tem um canal no YouTube, Olha Quem Está Falando. São possibilidades para salvar, entre aspas, o profissional da voz num período em que o rádio encontra-se em baixa no mercado? Então, mais uma vez eu vou falar o que eu disse. Eu vou repetir. Eu acho que é um período de transição e que, ao mesmo tempo, é diferente. Então, a gente tem que se adaptar. O locutor em si, ele não pode achar, né, que rádio é o final de tudo. Não pode. Ele tem que usar o rádio, falando a locução de rádio, de estar no ar trabalhando, como uma possibilidade, porque você tem várias possibilidades hoje que, ao mesmo tempo que em termos financeiros pode ser melhor até que o rádio, mas depende de você se adaptar a ele, né? Por exemplo, hoje, quando que você pensava nisso? Mas hoje é imprescindível que um locutor ele tenha um estúdio em casa, ele tem que ter, simples ou não, mas que tenha uma boa qualidade, tem que ter. Porque a partir disso ele começa a fazer trabalhos, né, como eu falei, para outros lugares, o que facilita. Agora, se você não tem um estúdio, já é um problema, já é uma forma de você dificultar o seu trabalho. Então, quer dizer, eu acho que o legal disso, em termos de épocas, é que você tem que se adaptar, só isso. Hoje não tem locutor, no Rio não, mas no Brasil, que não tem envolvimento com câmera, tem que ter. Você fala em live, né, para Facebook, para Instagram, ou até para o próprio canal da emissora, você tem que ter um contato com aquilo. Você não pode ser duro, você tem que ter um envolvimento, quer dizer, tem que se adaptar mais uma vez. Antigamente você entrava no estúdio, ficava sozinho, né, botava o pé na mesa, tal, falava tudo. Hoje não, hoje tem câmeras no estúdio que transmitem isso para o mundo. Então não é a mesma coisa, você tem que ter tem que se adaptar a isso. Então a locução não é mais só falar, né? Agora tem imagem também, por mais que a gente nem ganhe para isso, mas a gente não pode esquecer disso, porque é isso que movimenta a sua vida profissional. Por exemplo, no meu caso, eu acabei construindo esse canal também meio por acaso, Olha Quem Está Falando, mas que me deu uma projeção, o canal. Não foi só... E claro que eu não estou falando isso porque eu estudei, não foi nada disso, foi por acaso mesmo.
eu fui fazer uma coisa ou outra, acabei gerando o canal e que foi importante. Tanto é que hoje muita gente nem sabe que eu trabalho em rádio, mas sabe que tem um canal. Você atualmente está na JBFM, é um de seus trabalhos mais destacados. Também tem trabalhos em rádios fora do Rio de Janeiro. E o canal no YouTube. E na 93 também. E na 93 FM, bem lembrado. De lá da Rádio Manchete, quando você saiu em 99, falar um pouco dessa sua saída de lá até chegar aos dias de hoje. Como é que foi toda essa transição, todo esse desenrolar? E uma coisa que também eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, é que eu não parei, né? Apesar da rádio ter acabado a Manchete, eu já estava trabalhando na Melodia na época. Eu entrei em 96 e saí em 2004. E foi o período em que a Manchete acabou, né? De 98 e 99 foi quando eu saí oficialmente de lá. Mas aí eu continuei, eu fiz, entre essas rádios, eu trabalhei em outras também juntos, né? Paralelo à Manchete na época. Eu trabalhei na Panorama FM 90,3, que depois virou Opus 90. Aí depois eu trabalhei na Globo FM, um período também, trabalhei na Globo FM. Trabalhei que era Tupi FM, o Amor do Rio, que depois virou Nativa. Na verdade eu peguei a transição de Tupi FM para Nativa. E eu também, mas só que fez justamente nessa época que deu esse programa da minha saúde, que eu tive que sair, aí eu optei por sair da Tupi na época. Quer dizer, isso tudo foi paralelo à Manchete, quando ela acabou também continuou nesse período. Então eu não parei, né, oficialmente. Quando fui na Manchete eu não fui mandado embora, mas a Manchete acabou, né? Ou seja, não tinha mais, entrou o gospel e ninguém ficou das pessoas que trabalhavam na Manchete. Então eu saí com todo mundo, mas eu já tinha outros trabalhos. Então eu fiquei mais um período, né, da mesma forma, trabalhando em outras rádios, fazendo publicidade, não sei o quê. E aí fiquei fora da TV Manchete, que eu já estava trabalhando já nessa época. Você falou que tem que se adaptar, que você trabalha para outras empresas fora do Rio. Mas quem está começando agora, como procurar essas oportunidades sem sair de casa, né? Tendo seu pequeno estúdio? Você é um cara já conceituado, passou pela Manchete e outras emissoras grandes. Mas quem está começando agora, um profissional da voz está começando agora, quer oportunidade fora do Rio, o que você aconselha? Como ele conseguir esse tipo de trabalho? Pois é uma pergunta boa. Sinceramente, eu não tenho uma resposta não, mas eu tenho algumas sugestões. O locutor, a gente está falando de locução, né? Não está falando de rádio e outras funções, de locução. Primeiro, o locutor tem que ter qualidade, né? Qualidade em tudo, no que fala, como fala, em tudo, e no áudio que ele tem para transmitir também, que ele tem a oferecer. Porque hoje é muito mais fácil você perceber, né, pela própria tecnologia que todo lugar tem, de você ver uma gravação com qualidade e uma gravação sem qualidade. E não tem essa de meio termo, não tem. Se a qualidade está boa e está ruim, tem várias etapas de ruim, mas ruim não é boa nunca. Entendeu? Uma gravação de qualidade ruim. Não estou falando só de locução, mas qualidade de som, de microfone. Então, primeiro, acho que as pessoas têm que ter conhecimento disso, né? Se quer investir mesmo, se quer se aprofundar na locução, tem que conhecer os equipamentos, né? Tem que conhecer microfone, tem que saber qual computador que é legal para gravar, qual software que é legal para gravar, como usar os microfones, os prés, que também são muito importantes para você valorizar o seu microfone e tal. Isso tudo você tem que ter conhecimento para que você possa mais tarde, né, como segundo passo, procurar o trabalho. Mas antes disso tudo, tem que ter a vontade de ser locutor, né? Que aí tem umas etapas, né, que você tem que ter o primeiro dom e depois tem que aprender de alguma forma, que locução é um negócio que você vai amadurecendo. Hoje, por exemplo, eu estou com, 32 anos de locução, mas eu não sei nada, eu não sei, literalmente, eu não estou querendo esconder nada que eu tenho, mas eu tenho muita coisa para aprender. E se eu não tiver para aprender, então acabou tudo, né? Então, eu acho que você tem que procurar, até como eu falei, a própria tecnologia, ela te força isso. Você abre lá, por exemplo, eu tenho algumas empresas de áudio, né? Vira e mexe tem uma novidade. Então, eu quero ver isso, o que é isso? Então, tem que aprender.
Aí na locução a mesma coisa. Hoje eu faço um trabalho eu tenho um grupo de radialistas da América do Sul, que eu faço parte desse grupo, e a gente troca muita ideia, né? Temos de tudo, né? De como está o mercado, o que tem que fazer, o que eu faço, qual equipamento que eu uso. A gente troca essa muita ideia. Mas uma coisa que a gente faz muito é exatamente trocar ideias técnicas. Por exemplo, eu tenho uma locutora que ela é do Paraguai e é muito engraçado, né? Porque se você analisar isso em forma de sugestão, ela fala para mim assim, uma vez ela falou assim, você pode gravar para mim, por favor, um áudio, um comercial assim que eu vou te dar em espanhol, naturalmente, né? Aí ela me deu o texto, eu gravei, aí ela mandou para mim um áudio assim no WhatsApp, ela falou assim, eu nunca vou conseguir fazer isso desse jeito. Eu falei, como assim, menina? Por quê? Aí ela falou, não, porque você tem um jeito não sei o que de falar. Eu falei, mas é porque eu sou brasileiro. Só por isso. Se você é paraguaio, você vai falar diferente. Aí ela falou, não, mas é mesmo gravando assim em espanhol, você tem um negócio diferente. Não, vai. Aí sabe qual era o negócio que ela falou? Era a pausa. Ela não entende, porque eles falam muito rápido lá, e eles não tinham muito não tem muito essa coisa de interpretar com pausa, né? Embora isso seja uma coisa fundamental no texto, é a pausa, né? Fundamental, tanto para você parar quanto a reticência, né? Para você continuar. E quando ela percebeu que era isso, que a gente chegou a essa conclusão, ela ficou impressionada. Imagina, uma pessoa que já tem, 20 anos de rádio, ela pegou e ficou impressionada com isso pelo fato de conhecer a pausa numa locução. Quer dizer, são coisas que a gente vai trocando e que naturalmente vai edificando a vida das pessoas, né, profissionalmente. Estou falando para esse grupo que eu faço. Então, se você quer começar, tem que ter conhecimento, né, disso tudo, equipamento e tal. E locução. Né? Locução, eu acho que pode até ter alguém que não faça isso, mas quanta gente já me procurou, muitas pessoas me procuraram e eu sempre recebo muito bem, sabe, assim, as pessoas que estão interessadas mesmo. Já botei muita gente para gravar aqui em casa, né, lá no estúdio das rádios que eu trabalho também. Cara, não, vamos lá, a gente fica lá no estúdio comigo, vamos lá conversar. E sempre tem É claro que não dá para fazer isso com todo mundo, né, que acaba criando... não é um curso de locução, né? São amigos ou pessoas que estão se aproximando que a gente consegue fazer uma coisa. Mas depende de você também que está interessado. Se está interessado, vai lá, corre atrás. Que tem gente, eu posso não ser o cara que vou ajudar, mas tem um meu colega que trabalha de tarde que vai ajudar, entendeu? Então tem que procurar. E aí, a partir daí, você investir mesmo. Investir literalmente, não dinheiro. Investir dinheiro também, né, em alguns casos, mas investir disponibilidade para você ter conteúdo, que conteúdo é tudo, né? Você vai gravar, a gente estava falando aqui fora do ar, né? Que, por exemplo, você quer gravar um comercial, uma empresa de publicidade de Curitiba. Os caras são mais exigentes em termos de pronúncia. Aí você não vai chegar lá e vai falar 2 vezes, não pode. 2 vezes é mesmo uma coisa de carioca. Né? Por mais que o texto, né, em alguns casos, peça até uma descontração, você não pode falar isso. Então, são coisas que são fundamentais, você tem que saber isso. Você não pode... Na primeira vez que você fizer um negócio desse, uma empresa de publicidade qualquer, os caras nunca mais te chamam. Nunca mais, sabe que você não vai bater no que eles querem. Como profissional da voz, você tem referências, profissionais que sejam referência e que ajudaram a construir o seu perfil como locutor? Claro, pô, quem sou eu se não tivesse as referências, né? Eu comecei, cara, vou ser até audacioso agora, eu comecei com o meu sonho de consumo era um dia assistir, isso antes de trabalhar em rádio, era assistir um dia o Dirceu Rabelo fazendo um dia de trabalho do Dirceu Rabelo, que era a voz padrão da Globo na época, né? Hoje não mais. Para mim era um sonho. Eu mandei carta para a Globo, cara. Mandei carta para o cara na época, né? Não tinha e-mail. Mandei carta falando que se eu pudesse passar um dia assistindo o trabalho do Dirceu. Ninguém me respondeu, naturalmente. Acho que ele nem leu. Aliás, eu tenho uma vontade de falar isso para ele. Nunca falei com ele. Na verdade, eu nunca encontrei com ele, né? De falar que ele era o meu ídolo, né? O cara que eu queria... Só que eu nunca consegui. Mas tem outras pessoas, o Marcos Soares, por exemplo, meu amigo, que
me botou no rádio, para mim sempre foi uma referência, a voz dele é linda, um cara que sabe falar bonito, eu sempre gostei muito do Marcos Soares. Outras pessoas que foram muito importantes para mim foram todos os locutores da Rádio Cidade dos anos 70, né, quando a rádio começou em 77, que o Romilson Luiz ainda é um grande amigo hoje, mas é um cara que eu tinha uma referência, o Jaguar, né? O Jaguar, inclusive, foi o culpado do Olha Quem Está Falando, né? De tudo que aconteceu. Um cara que eu tenho uma admiração muito profunda, sempre tive. O Luciano Durso, que um amigão também hoje, que foi uma voz que... Lábio Sandoval, outro também que era referência para mim, em termos de comunicação, no que fazer. Para mim, para uma geração toda, né? E muitos outros, né? O Eloy de Carlo depois, né? Quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos esses, né? Olha que legal. Com a exceção do Dirceu Rabelo, eu trabalhei com todos que eu que sempre admirei muito. E para a gente fechar aqui nosso podcast Vida de Rádio, segunda edição, quais são os projetos para 2020? Rádio, Olha Quem Está Falando, dá uma palhinha para a gente. Vamos lá, mas eu tenho algumas coisas assim que estão no papel, vamos ver o que vai dar. O Olha Quem Está Falando continua, né, esse ano com um pouco mais de força do que 2019. A gente vai ter coisas novas, né? Por exemplo, eu vou não só entrevistar locutores e programadores, professores de rádio, mas eu vou aos estúdios, né, com a câmera, para a gente conversar sobre a própria rádio, entendeu? Os programas específicos. Por exemplo, tem programas que ficaram marcados. Hoje, por exemplo, eu apresento na JB o Celebration, que é um programa que tem mais de 20 anos que está no ar, que é dos anos 70 e 80, músicas dançantes aos sábados. E muita gente gosta do programa e não tem a menor noção de como é. Aí eu gravei um vídeo, tá, no meu canal inclusive, falando como eu faço, que o programa é gravado, como eu gravo, como o DJ manda a coisa. Só que agora eu vou inverter. Eu vou até onde o DJ grava, com ele gravando, mostrar como é o processo da gravação, depois como é o processo da edição. Tudo isso, quer dizer, o Olha Quem Está Falando vai ter essa visão agora mais de entrar mesmo no estúdio de rádio, na vida particular não particular, não, a vida particular esquece o que eu falei, na vida profissional do cara, sabe, o que ele faz profissionalmente, como ele desempenha, como é que é a chegada dele, essas coisas, essa visão do Olha Quem Está Falando. Em rádio, eu estou na JB ainda, na 93, e mais algumas rádios que eu trabalho gravando, né, fora do Rio. No Rio, não tem no Rio. Tem só em Petrópolis que o Olha Quem Está Falando é transmitido em áudio, né? E também tem no Recife também uma rádio que transmite o Olha Quem Está Falando, né, só em áudio, na rádio, naturalmente. E fora isso eu vou ter agora um contato maior com as outras rádios aqui da região, né, no Sudeste. Vou subir um pouquinho para o Norte também, mas que eu vou chegar nessas rádios também, além daqui do Rio São Paulo. Perfeito, Fabiano. Antes de mais nada, quero agradecer ao Renan por participar da nossa entrevista. Obrigado, Renan. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar contigo e entrevistando o José Nilson Fabiano. Fabiano, muito obrigado pela sua participação aqui no Vida de Rádio. Obrigado você. Eu falo pra caramba, né? Como todo bom locutor, né? Falo muito e acho que às vezes exagero um pouco. Mas de qualquer forma, um prazer receber vocês. Eu gosto muito de falar sobre rádio, cara. Eu gosto muito. É a minha vida. Eu falei aqui que eu procuro ajudar as pessoas. Parece uma coisa meio pretensiosa, mas é verdade. Eu tenho admiração por quem gosta, sabe? Por quem quer começar. Sempre me pedem. Eu fiz outro dia, rapidamente, eu fiz uma projeção ali no Facebook, que esse negócio tem aquele Messenger, né, que é do Facebook. Aí tinha 86 pessoas, isso eu contei, 86 pessoas que falavam sobre rádio comigo em 2 noites, que eu faço o Love Songs da JB, e o Love Songs tem contato com o pessoal da internet, leio o nome das pessoas do Facebook, do Instagram. E aí, no inbox lá, 86 pessoas estavam conversando sobre rádio, fazendo perguntas, outras ficaram interessadas em trabalhar e tal. E eu sempre procurei, né, ser muito paciente até, porque tem coisas que você realmente tem que ter paciência, né?
né, no sentido de pergunta, né? Porque perguntar, a gente está falando aqui, como é que você começou? É ótimo, né? Você conta tudo e tal. Agora o cara pergunta assim, eu já respondi essa pergunta. Quando você começou, você queria trabalhar em rádio? Eu falei, não, se eu comecei, naturalmente eu queria. Porque senão eu não estaria lá. O rádio hoje não estaria. Então, quer dizer, são questões que eu acho que é legal eu falar, porque eu gosto de responder, eu gosto de conversar com quem gosta de rádio. Sem palavras para agradecer ao Fabiano por nos ter recebido na casa dele, agradecer também ao Renan Rebelo por ter ajudado nessa entrevista, nesse trabalho que a gente fez no Vida de Rádio, que a gente está fazendo no documentário sobre a Rádio Manchete. E eu espero que você tenha gostado desse podcast, dessa nova edição do Vida de Rádio, deste segundo episódio. É um momento difícil que a gente vive, é um momento de muita cautela, de muito cuidado, de muita conscientização. Então, espero que esse trabalho que a gente trouxe hoje tenha trazido um pouco de diversão para você, um pouco de informação, e a orientação é a mesma. Fique em casa, tome todos os cuidados possíveis contra esta doença que acomete a nossa sociedade. As gravações estão interrompidas por conta, claro, das medidas de isolamento. A gente vai estudar uma maneira de trazer o Vida de Rádio para você em novas edições em breve. É claro que o projeto continua, o projeto está vivo e é um projeto que é muito bom para o rádio e para você que gosta de rádio conhecer um pouco mais sobre as vozes que você escuta todo dia. Então é isso, fica por aqui a segunda edição do podcast Vida de Rádio. Um forte abraço!